Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Gostaria de trazer nesse instante uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos vivendo os últimos dias e há uma necessidade muito grande de que o povo de Deus se prepare para a volta do Senhor. Há uma necessidade de que o povo de Deus perceba o que está acontecendo à sua volta, que a sua igreja, o seu povo, perceba os sinais e o quanto a volta de Jesus está próxima. E eu gostaria de trazer um texto que está registrado em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, é importante esta carta, nós analisarmos esta carta. Para os irmãos que conhecem o Apocalipse, esta carta é a 7ª carta que foi escrita, endereçada às igrejas da Ásia, e aqui no caso esta carta foi endereçada à igreja de Laodiceia. Foram 7 cartas que o Senhor Jesus, quando se revelou a João, mandou que escrevesse. A carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas eram igrejas que tinham características específicas. Foram igrejas que existiram no tempo e no espaço, mas que o Senhor Jesus lança mão das suas características para especificar uma característica predominante do período. Portanto, cada uma essas 7 igrejas representa a totalidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, desde a sua fundação até os últimos dias. E cada uma delas representa um período da história do cristianismo. E aí você me pergunta, então, pastor, em que período nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo na era de Laodiceia. Nós estamos vivendo no tempo, é a última igreja, é a igreja do Amém, é a 7ª igreja, é o 7º período da história do cristianismo.
É importante que se diga que em cada período você podia encontrar igrejas locais com as características das 7 igrejas, mas havia uma característica predominante do período. E aqui no caso, a igreja dos últimos dias, o que predomina é o espírito de Laodiceia. É o espírito de Laodiceia. Então eu gostaria de analisar essa carta, esse texto que nós lemos aqui. Eu quero analisar com você, e você há de concordar comigo que o que tem predominado nos nossos dias é o espírito de Laodiceia. E é importante a gente identificar isso para que nós fujamos deste espírito, rejeitemos esse espírito de Laodiceia que tem predominado de um modo geral no mundo gospel. Isso aí é nítido, é muito claro. Então vamos analisar as características desta igreja. É interessante quando a gente observa a apresentação do Senhor Jesus a cada uma dessas igrejas. A cada uma dessas igrejas, o Senhor se apresenta, apresentando os seus atributos pessoais, atributos morais. O Senhor vem e se revela a estas igrejas. Então aqui nós vemos as qualificações do juiz, porque o Senhor Jesus, ele já veio como Salvador, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao 3º dia, e ele está à destra de Deus e intercede por nós. Quando Jesus voltar outra vez, ele voltará agora como juiz. Ele virá julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Ele vem como juiz. E o juízo vai começar pela casa de Deus. É o que a palavra nos ensina. O juízo vai começar pela casa de Deus. Quando João teve a visão de Jesus, ele viu um Cristo glorificado que passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esses 7 candeeiros de ouro representam as 7 igrejas. Então Jesus, o Cristo glorificado, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que tem os cabelos brancos como a pura lã, aquele que tem o rosto que brilha como o sol, da sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes. Ele está vestido de vestes brancas, ele está cingido ao peito de um cinto de ouro. A sua voz é como voz de muitas águas, os seus pés são como latão reluzente. Esse é o Cristo que hoje passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro, e ele virá para julgar a sua igreja. Então vamos aqui analisar esse texto da palavra de Deus e tirarmos lições para as nossas vidas, para que nós não sejamos vítimas deste espírito de Laodiceia que tem dominado muitas vidas nos nossos dias. O Senhor declara ao anjo da igreja de Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o Amém. O Amém é uma palavra que revela uma convicção, uma certeza de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Quando nós declaramos Amém, quando terminamos uma oração, significa que nós estamos concordando, assim seja. Quando nós terminamos uma oração. Então, a igreja Laodiceia é a igreja do Amém. O Senhor Jesus se apresenta como o Amém, como aquele que cumpre as suas promessas. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, ele é confiável,
ele cumpre aquilo que ele diz, ele cumpre aquilo que ele diz, ele é verdadeiro, aquilo que ele diz é verdade, ele é o princípio, o soberano da criação de Deus. O Senhor Jesus é o Criador, ele estava lá no princípio. João declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus estava lá no início, na criação. Ele é o soberano, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Amém. Aqui estão as qualificações do juiz. E aí ele chega para esta igreja de Laodiceia e diz: eu conheço as tuas obras. Sabe, queridos, quando nós ouvimos esta declaração, eu conheço as tuas obras, nós podemos ter duas reações. Uma reação é a reação de medo, de saber, de entender que o Senhor sabe o que vai na nossa mente, o Senhor sabe o que a gente fala às ocultas, o Senhor sabe quais as intenções do nosso coração, Ele sabe quem você é, por onde você anda, quais as maquinações que você tem feito, quais as intenções malignas do seu coração. Ele sabe por onde você anda, Ele sabe com quem você faz aliança, Ele sabe todas as coisas. Então, esta declaração poderia provocar medo, pelo fato do Senhor saber os nossos pecados, os nossos erros, as nossas mazelas. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Mas essa declaração também pode provocar em nós uma alegria de saber que Ele sabe, que Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Ele sabe que nós estamos comprometidos com o reino, Ele sabe que não estamos buscando glória própria, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe das nossas intenções, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe das nossas lágrimas, Ele sabe das nossas dores, sofrimentos, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, e isso traz uma alegria, mesmo diante de pessoas que não reconhecem aquilo que somos, de pessoas que nos definem com uma ótica distorcida, mesmo diante da rejeição de tudo que possam fazer contra nós, mas nós temos a alegria de saber que o Senhor sabe quem nós somos. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que está no seu coração. Mas aí o Senhor diz para esta igreja de Laodiceia: eu sei as suas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Oh, queridos, que coisa terrível, que coisa terrível. Nós estamos vivendo dias de mornidão espiritual, nós estamos vivendo dias cuja a espiritualidade tem provocado náuseas em Deus. Imagine uma igreja cujo estilo de vida provoca enjoo em Deus, náuseas em Deus, a ponto de Deus desejar nos vomitar da sua boca. Era uma igreja morna. Nós estamos vivendo um tempo assim. E é interessante quando Jesus usa esta linguagem da água morna, ele está usando uma linguagem que o povo de Laodiceia, o povo da igreja, o povo da cidade de Laodiceia conhecia muito bem esta linguagem, porque apesar de ser uma cidade rica, uma cidade abastada financeiramente, uma cidade que era tão rica que no momento que eles foram destruídos
por um terremoto, e eles se recusaram a receber recursos dos cofres do governo, do império, para reconstruir a cidade. Eles mesmos, com as suas riquezas, reconstruíram a cidade. Então era uma cidade rica, era uma cidade abastada, uma cidade rica. Mas apesar das suas riquezas, era uma cidade que tinha sérios problemas de água. Porque o que acontecia? As águas que abasteciam Laodiceia vinham de duas cidades, a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. Da cidade de Hierápolis vinham águas quentes, que vinham das fontes termais, e essas águas percorriam dutos, e quando chegava a Laodiceia, ela chegava morna. E haviam as águas geladas, as águas frias, que vinham de Colossos, e essas águas percorrendo aqueles dutos, quando chegava em Laodiceia, a água estava morna. Então era complicado para eles tomarem aquela água morna, porque ela provocava náuseas. Então o Senhor lança a mão dessa figura, dessa necessidade que a cidade possuía, dessa deficiência que havia na cidade, para trazer a realidade espiritual da igreja, daquilo que a igreja estava vivendo. Queridos, nós estamos vivendo dias de indefinição. Se você olhar o cenário de modo geral, é importante que se diga que em todos os períodos nós temos igrejas com as características das 7 igrejas, mas há uma característica predominante do período, e o período que nós estamos vivendo esse período dos últimos dias, é o período de Laodiceia, é um período de indefinição. É uma igreja que nem é fria nem quente, é uma igreja indefinida, ela é meio espiritual, ela é meio mística, ela é meio santa, meio profana, ela meio evangélica, meio mundo e meio igreja. Há uma mistura, o mundanismo entra dentro da igreja. Hoje em dia nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja, ao invés de nós irmos ao mundo, sermos sal da terra, luz do mundo. Muitas vezes nós estamos trazendo para dentro da igreja o mundanismo, estamos trazendo o mundanismo dentro da igreja, e essa era uma marca de Laodiceia, uma indefinição. Uma outra marca desta igreja que nós podemos identificar está no versículo 17. O Senhor diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Era uma igreja dominada por um espírito de orgulho. Eles se orgulhavam das riquezas que eles possuíam. E nós estamos vivendo dias, queridos, em que a ênfase é o ter, o possuir riquezas. Com o advento desta teologia da prosperidade, hoje a ênfase que nós contemplamos nas mensagens dos nossos dias é uma ênfase no dinheiro. Então, era uma igreja que media a sua espiritualidade por aquilo que possuía, pelo patrimônio que possuía. E é assim que nós estamos vendo hoje. Se uma pessoa tem riquezas, então nós consideramos essa pessoa como uma pessoa abençoada. Se alguém está passando por lutas financeiras, nós começamos a acusá-la de uma pessoa que não é espiritual, porque se ele não está conseguindo conquistar riquezas, tem alguma coisa errada, ele deve estar em pecado. Não é assim nos nossos dias. Você vale aquilo que você tem, você vale aquilo que você possui. Isso é o espírito de Laodiceia. E eles disseram
de si mesmo. Isso é uma autoavaliação movida por orgulho espiritual. Eu estou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Sabe, eles não sentiram nem falta da ausência do Senhor Jesus no meio deles. Porque, na verdade, queridos, Jesus não habita no meio desta igreja que vive desta forma. Ele está do lado de fora, ele está querendo entrar, ele está querendo restaurar, ele está querendo perdoar a igreja, mas ele está do lado de fora e a igreja não percebe. Não percebe por quê? Não percebe porque hoje é muito fácil, querido, simular um culto espiritual. Nós temos bons músicos, nós temos bons cantores, nós podemos simular, nós podemos pregar uma mensagem, lançar frases de efeito para trazer êxtase no meio do povo. Nós podemos dar para as pessoas uma receita de sucesso e criar uma falsa alegria no meio do povo. E na verdade Jesus está do lado de fora batendo e ele não sabe. Ele não sabe porque ele se acha mesmo. Sabe como diz nos nossos dias? Fulano se acha. Quando a pessoa começa a ter uma atitude de soberba, então você diz, fulano se acha. Era uma igreja que se achava, se autoavaliava como rica, abençoada e que não precisava de nada. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Muitas vezes aquilo que dizem a nosso respeito não retrata a verdade, não define quem nós somos. Nem mesmo aquilo que nós pensamos de nós mesmos, aquilo que pensamos de nós mesmos, se aquilo que pensamos é movidos por um espírito de orgulho, nós estamos equivocados nessa avaliação. E aí, olha o que acontece aqui, a avaliação que o Senhor Jesus faz desta igreja. Ele diz, e nem sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Uau! Que isso? Como que uma igreja que se vê como rica, como abastada, é avaliada pelo Senhor Jesus como desgraçada, miserável, pobre, cego e nu? Queridos, nós precisamos buscar entender aquilo que o Senhor pensa de nós e aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. O Senhor Jesus está dizendo para essa igreja, tu és um miserável, desgraçado. Era uma igreja destituída de valores espirituais e eternos. Era uma igreja que vivia a miserabilidade da ausência da graça no meio deles. Era uma igreja que não conseguia entender o que é verdadeiramente riqueza aos olhos de Deus. Era uma igreja pobre de riquezas da graça, daquilo que realmente tem valor aos olhos de Deus. E era uma igreja que estava nua. Sabe, nudez na Bíblia, ela é um símbolo do pecado. Olha quantos escândalos nós estamos vendo aí à nossa volta. Olha quanta apostasia, aqueles que eram referência para nós e que negaram a fé e que se desviaram dos caminhos do Senhor. Era uma igreja que estava despida, que estava nua. Era a ausência de santidade. Era a ausência de obras justas, porque a palavra de Deus diz que as vestes brancas são as obras justas dos santos. Essa era a avaliação de Jesus desta igreja. Aí o Senhor vem e dá um conselho para esta igreja.
eu te aconselho que você compre de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. A igreja precisava entender o que verdadeiramente é riqueza para Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos ver o tipo de obra que nós realizamos. Se nós realizamos obras de ouro, prata, pedras preciosas, ou se nós estamos realizando obras de madeira, de feno, de palha, quando vier o fogo, o fogo do julgamento, o fogo do juízo, o que vai permanecer é o ouro, é a prata, são as pedras preciosas, porque madeira, palha e feno vai queimar e não vai sobrar nada. Então o Senhor Jesus está chamando esta igreja a praticar obras destituídas de impurezas, obras justas diante de Deus, riquezas espirituais que o Senhor tem para nós, ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Roupas brancas, para que não seja vista a vergonha da tua nudez. Queridos, eles precisavam dessas vestes, destas obras justas. São as obras justas dos santos, as vestes brancas. Vestes brancas também fala de uma vida de santidade, uma vida no altar do Senhor, uma vida de comprometimento com a sua palavra, com o seu reino. Vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos. É interessante que essas vestes brancas eram um contraste com o que acontecia na cidade. Na cidade havia uma fábrica que produzia uma lã negra, que servia para fazer tapetes, roupas. Eles exportavam aquelas coisas que eles produziam com esta lã. E em contraste com essa lã, o Senhor chama eles a vestirem uma roupa branca, uma roupa de santidade, uma roupa que verdadeiramente agrada aos olhos de Deus. Mas aí ele diz que eles deveriam ungir os seus olhos com colírio para que eles vissem. Porque o que havia acontecido com essa igreja, que ela tinha perdido a visão do que é evangelho, do que é reino de Deus. Eles tinham perdido a visão, e quantos à nossa volta têm perdido a visão, não têm entendido o que é reino de Deus, quais os princípios que regem o reino de Deus. Eles não sabiam. Eles tinham perdido esse referencial, eles estavam cegos espiritualmente, e o Senhor vem e diz que eles deveriam passar um colírio, ungir os seus olhos com colírio. Mais uma figura que o Senhor usa, que o povo da cidade, o povo da igreja conhecia, porque essa cidade possuía uma faculdade de medicina que desenvolvia um pó frígio que era usado para fazer colírio, para tratar a doença dos olhos. E o Senhor Jesus mostra que assim como os moradores da cidade tinham doença nos seus olhos, a igreja também estava doente dos seus olhos, estava cega, estava precisando que a sua visão fosse restaurada. E aí, quando o Senhor fala tudo isso, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Quando o Senhor é duro,
quando o Senhor dá uma palavra contundente, dura, Ele não está fazendo para nos abater, para nos arrasar. Aqui havia uma necessidade de um choque de realidade. O Senhor dá um choque de realidade, mostrando a real condição espiritual desta igreja, que era orgulhosa e que se autoavaliava como próspera e abençoada, e que aos olhos de Deus não era nada daquilo. E o Senhor traz eles para a real, o Senhor traz eles para a realidade, dá um choque de realidade, para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. E quando ele diz todas essas coisas duras para a igreja, não é para destruir, não é para abater, porque ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Querido, você é pai, você é mãe. Quando você dá uma correção no seu filho, você não faz porque você odeia o seu filho. Quando você dá uma punição no seu filho, você não faz porque você odeia, mas você faz para trazer o seu filho de volta para aquilo que é certo, de volta para aquilo que é correto. Então o Senhor, quando Ele fala dessa forma dura com a igreja, Ele faz para trazer a igreja de volta à realidade, para trazer a igreja ao arrependimento. O Senhor diz: "Sê, pois, zeloso e arrepende-te." Esse era o desejo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, nós temos ouvido tantas vozes nos nossos dias. Nós ouvimos as vozes dos intelectuais, dos formadores de opinião, dos políticos, dos artistas. Nós temos ouvido tantas vozes, a voz até mesmo do diabo. Mas chegou o momento de você ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Volte-se para Ele, saia desse meio, desse espírito de Laodiceia. Diga não a esse espírito de Laodiceia e volte a uma comunhão íntima com o Senhor. E é isso que Ele deseja para você. E aí, quando você toma a postura correta, quando você toma a decisão certa, o Senhor tem uma promessa para a sua vida, meu querido. Porque entenda uma coisa: só vai reinar com Cristo os vencedores. Olha o que ele diz aqui: ao que vencer,